Agora que você entendeu isso, eu preciso que você perceba por que eu estou falando dos 5 sinais silenciosos da depressão. Existem sinais silenciosos e que, se a gente der por ela muito mais cedo, a gente não tem tendência e não tem necessidade de entrar para ações medicamentosas e ir buscar caminhos que possam trazer para a gente um atraso na nossa melhora. Por quê? Porque enquanto você está tratando com medicamentos a sua depressão, você está num estado de como se fosse pequenas anestesias, doses de anestesias. Você não está resolvendo o conflito emocional lá dentro. Você simplesmente está ali, ó, vivendo e existindo, vivendo e existindo, vivendo e existindo. Não é esse o nosso objetivo. Você está vivendo, sentindo a depressão acontecer, mas o seu cérebro está processando tudo para você estar nesse estado de sobrevivência, mas o seu emocional continua lá cheio de dor. Então, o objetivo é que a gente não faça isso. Por isso, a gente precisa conhecer esses sintomas silenciosos. E eu vou falar um pouquinho deles para vocês. A primeira coisa para a gente conseguir entender dentro do DSM, né, que é o diagnóstico das desordens mentais, né, o diagnóstico estatístico das desordens mentais, para a gente, que é o que regula essas formas de dizerem para vocês que vocês têm depressão bipolar, isso é um transtorno de ansiedade, não, isso aqui é um estresse pós-traumático, isso aqui é um burnout, isso aqui é um TDAH, é nessa Bíblia que tem todos esses transtornos. Dentro deles, eles sempre pedem para a gente pensar na quantidade de tempo que essa pessoa está tendo aqueles sintomas. Mas os sintomas sutis, eles começam e a maior parte de vocês não dão por ela. Mas quais são os primeiros sintomas sutis? Se você passou por uma situação, ultimamente, que fez com que você sentisse um sentimento de angústia, de pesar, uma tristeza, que começa a fazer parte do seu dia, sabe, momentos persistentes de tristeza, isso já está se arrastando há semanas, não é normal. É normal quando passamos por um luto, a gente perdeu alguém que a gente ama, a gente ficar nesse estado de tristeza durante um tempo, aí a gente tem uma justificativa, tem um luto e o processo do luto tem um tempo dentro da gente para ser processado. Traição, separação, também tem um processo de luto. Quando é perda, quase sempre vai ter um processo de luto. Mas se você não sabe de onde está vindo essa tristeza, e você ultimamente tem ficado o dia todo com esse sentimento de angústia, de pesar, esse é um sintoma sutil de que a depressão está começando a se aproximar de você. Esse é um sintoma que faz com que você comece a olhar e falar assim, peraí, algo não está bem. Eu passo o dia todo apreensiva e eu não sei por quê. Eu tomo água, eu respiro, mas parece uma dor, um peso no peito, eu não sei o que está acontecendo. E daí, de repente, você percebe que durante a sua rotina, você tem crises de choro. E você nem sabe, se alguém te perguntar qual o motivo que você está chorando, você não consegue identificar. Respirações, né? Na ansiedade tem mais do que na depressão. Esse tipo de respiração, mas aquelas respirações que a gente faz assim, sabe, esse tipo de respiração, eles mostram pra gente que a gente tá passando por um processo em que aquela emoção, aquele sentimento de angústia tá fazendo uma morada forte na gente. E ele precisa de um outro olhar. Eu preciso aprender a esvaziar. Então, se eu tenho um sentimento de tristeza que vai perdurando, esse é um sinal de alerta e eu preciso de ajuda. E aí eu tenho sempre as minhas escolhas. Eu posso escolher, ok, eu vou atrás do meu médico de família. O meu médico de família, normalmente, hoje em dia, infelizmente, os médicos de família estão quase receitando mais medicamentos antidepressivos e ansiolíticos do que os próprios psiquiatras, viu? Ontem estava falando com uma aluna minha que disse que saiu de lá com 5 medicações. Deram logo 5 para ela. E ela falou, pelo amor de Deus, quase desistiu de ter ido lá. Então, é importante a gente entender. Você vai na ação medicamentosa logo de cara? Esse é o caminho? Essa dor que você está sentindo, você sente que você não está tendo como lidar? Ou existe uma outra forma de lidar? Para que você, logo no início, faça também um caminho que seja mais favorável para você. Lembrando que eu sempre digo, né? A minha escolha não é pela ação medicamentosa, mas não nego a ação medicamentosa.
Em alguns casos, eu super acho necessário. Quando o meu pensamento persistente é de acabar com a minha própria vida, é de tirar a minha vida, aí nesse caso, eu acho que a medicação vai desligar o seu cérebro de uma forma que esses pensamentos não façam com que você acabe tomando algo contra a sua própria vida. Mas em muitos outros casos, eu acho extremamente precoce, porque existem outros caminhos que vão conseguir levar você de uma forma muito melhor. E por que precoce? Porque às vezes a gente tomando a medicação, tornamos-nos dependentes daquela medicação, e quando nós precisamos sair, nós não conseguimos, temos crises de abstinência fortíssimas, difíceis. E atenção, se for falar por tempo, mas eu preciso resolver rápido a minha depressão. Vocês tomando a ação medicamentosa vão demorar de 4 a 6 semanas para aquela medicação fazer efeito. Num tratamento convencional, por exemplo, o tratamento que eu faço com as minhas alunas são 2 meses. Então, é o mesmo tempo. Percebe? É o mesmo tempo. Então, às vezes, é mais vocês entenderem que existem outros caminhos. Mas, continuando aqui. Então, esse sentimento persistente de tristeza é um dos primeiros sintomas que vão aparecer, que são sintomas silenciosos. Mas outro que é muito importante, que acaba acontecendo, é vocês começarem a ter perda de prazer em atividades que antes vos motivavam. Quando vocês antes tinham situações que vocês se sentiam bem, felizes na vida, e deixam de ter esse sentimento de prazer. Vocês deixam de sentir que as coisas que estão acontecendo no dia a dia, que antes te motivava, às vezes até comer. Algumas alunas relatam a perda de apetite e de gosto, do sabor, do paladar, de coisas que antes elas gostavam. Então, são situações dos sintomas silenciosos que acontecem. Então, se eu começo a deixar de ter prazer em fazer coisas que antes eu fazia, o meu neto está vindo em casa e para mim é como se não viesse ninguém, me convidam para sair, que era uma coisa que eu adorava e eu já não tenho vontade, eu vivia cantando dentro de casa e agora eu já não canto, eu gostava de ir para a igreja e agora eu já não me sinto bem na igreja, então algo está acontecendo. É um sinal silencioso. Eu preciso olhar e falar, o que está acontecendo comigo? Que ultimamente eu já não consigo me olhar. E não esperar que seja, depois de 2, 3 anos, eu olhar e falar assim, eu não sei mais quem eu sou. Olhar antes, olhar mais cedo, tá? Então,